8h12 e nós vamos dar sequência à entrevista com o prefeito de Capivari, Vitão Ricomini. Antes de começar com as perguntas, né, Vitão? Desejar um bom dia para você e agradecer pela sua presença aqui mais uma vez em nossos estúdios. Bom dia, Jean, bom dia, Marquinhos, bom dia a você que nos acompanha aqui pela Raízes FM. Meu secretário Tony Machado aqui de Relações Públicas também nos acompanhando, meu chefe de gabinete, o Dadazinho, o Bruno Barnabé, nosso vice-prefeito, também está lá na audiência. Um grande abraço a todos aí. Prefeito, nós recebemos centenas de perguntas, tá? Uma metralhadora de perguntas para você nesse momento. E a gente começa com o transporte público, que foi um dos assuntos mais questionados pela população de Capivari. Tem vários questionamentos, a gente juntou a maioria em uma questão só por conta de ser vários assuntos parecidos. Por exemplo, a sugestão da nossa ouvinte Neide é colocar fiscais nos ônibus e colocar horários dos ônibus na rodoviária. Dani Piai falando que o transporte da cidade não comporta atender a população com horários e pontos com maior flexibilidade e preços mais justos. Pede a contratação paralela de outra empresa de transportes que ajudaria a sanar essa defasagem. Também o Júlio Moraes precisa de circular na Santa Teresa d'Ávila de manhã. Rosana Ferraz, do bairro Cancian, falando que o bairro está esquecido, que não tem linha de ônibus. O Alisson Souza pedindo para colocar ordem no transporte público da cidade. Tati Souza, também depois de tantas reclamações sobre a MM Souza, está na hora de fazer alguma coisa. Juliano Angeli falando sobre os alunos que tem que sair mais cedo das casas, né, para pegar o ônibus, porque o ônibus passa em várias localidades, daí chega mais cedo na escola, tem que ficar esperando a escola abrir para entrar. Lá o Floren, porque os ônibus escolares não estão passando no horário compatível, no horário de entrada da escola. Marlene Miranda dos Santos, falando que precisa ser muita coisa revista no transporte público. Rose Penteado, precisa de uma atenção no transporte público. Cida Ferraz, colocar ônibus do bairro Porto Alegre. Rodrigo Melo, colocar mais ônibus para os distritos de Capivari, enfim. São muitos assuntos relacionados a essa questão de transporte público. O que você pode perceber, né, pelo questionamento é o descontentamento, né, com a situação. O que o senhor pode falar em respeito geral sobre isso, prefeito? Bom, vamos lá. Primeiro que é extremamente importante esse modelo criado pela Raízes e que nos convidou para estar aqui. Eu podia estar hoje aqui falando de diversas obras que são extremamente importantes no município. Santa Casa, mobilidade urbana, esporte, cultura, desenvolvimento econômico, educação. A gente tem feito muitas obras e diversos investimentos em todos os pontos da cidade. Quando a Raízes nos convidou para vir aqui, prefeito, você aceita participar de um programa onde as pessoas têm um prazo para estar mandando diversos questionamentos de situações que no ponto de vista delas precisam melhorar, precisam acontecer ou precisam mudar? E aí eu aceitei prontamente, porque é extremamente importante o prefeito ter esse relacionamento com você, e a gente poder também contar um pouco da parte burocrática, da parte pública, o que o poder público está fazendo. Em relação ao transporte público, realmente a gente acompanha a rede social, né? Não dá hoje para qualquer político que seja não acompanhar o volume da rede social. E aí você tem que medir o que as pessoas acabam tecendo de crítica porque não tem informação, algumas que tecem crítica com interesse político, né? Que aí nesse meio da rede social a gente vê pessoas que foram candidatos a ganhar a eleição, pessoas que querem participar da política, mas apenas é bastidor e não tem convite, e aí a pessoa começa a fomentar situações para jogar a população contra o poder público. Não é o caso das reclamações aqui que são pertinentes. O que a prefeitura tem feito em relação ao transporte público? Primeiro, vamos deixar claro, a empresa prestadora de serviço hoje, no transporte, que é a MM Souza, ela é vencedora de uma licitação de concessão de 2016 ou 2017, alguma coisa nesse sentido, onde o estado todo, o Brasil todo, através do Diário Oficial, pôde participar. E houve concorrência de empresas, inclusive, que prestam serviços em municípios aqui da região, né, ao que nós buscamos de documentação e tudo mais, e a MM Souza sagrou-se vencedora. Naquela oportunidade, não tinham os bairros que foram surgindo depois na sequência, a quantidade de passageiros ao qual o município fez um estudo que utilizava número de ônibus era 1x
né? E depois esse X ele mudou, por quê? Porque daí veio o transporte por aplicativo, através de veículos, né, onde a pessoa aciona lá pelo celular. Então isso tirou muito passageiro da linha de ônibus. Enfim, são situações contratuais que existiam no passado e que tem um período ainda até 2027, para que ele, se tiver que ser revisto, tem duas maneiras de se rever contrato público. Ou o poder público faz aporte financeiro, pedindo mais horários, pedindo mais ônibus, pedindo para que o ônibus se desloque em determinados bairros, ou você repassa isso na tarifa. Hoje a tarifa está em R$5. Pelos estudos, e para que tivesse mais horários, etc. e tal, ela teria que passar a R$11. Nós não vamos permitir esse acréscimo, porque a gente sabe da situação financeira qual passa o país. O país passando uma situação financeira difícil não é diferente também para o poder público. Então a prefeitura ela tem que mediar uma situação onde ela consiga fazer o aporte financeiro para poder ofertar mais horários de ônibus às pessoas. Então nós estivemos lá na empresa concessionária há cerca de 60 dias, quase 60 dias atrás, e pedimos um estudo. E naquela oportunidade foi nos solicitado mais 30 dias para apresentar esse estudo. Esse estudo foi apresentado. De 30 dias para a criação da terceira linha tronco. O que seria essa terceira linha tronco? A linha de ônibus passaria por diversos outros bairros. A linha de ônibus passaria em outros trajetos dentro dos bairros onde já são atendidos hoje e em outros horários. O que minimizaria grande parte da reclamação das pessoas hoje em ter outras opções de horário ou bairro atendido. Vamos citar aqui, por exemplo, Santa Rita do Trevo, né? Ou de repente um Canciã, e você ter horários de ônibus passando por esses bairros que hoje não são contemplados no atual contrato. E agora nós estamos em fase de estudo orçamentário da prefeitura para implantação e de que maneira e quando vai ser implantado. A ideia nossa, veja bem, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, a ideia nossa é de que em julho a gente consiga ter uma terceira linha tronco para poder atender diversas regiões e outros horários, com outros ônibus e etc. Com relação às reclamações de superlotação, tem ônibus que acaba sendo a lotação, ele vai um pouco mais cheio, mas a lei permite um número X de pessoas em pé, né? E infelizmente no transporte público a gente não vai conseguir calcular qual dia e quantas pessoas vão utilizar naquele mesmo dia o ônibus, se um vai ser suficiente ou não, e não existe a possibilidade de deixar um ônibus reserva para de repente o ônibus estar se deslocando e não ir superlotado. O que a gente tem feito e cobrado é que não ultrapasse o número de passageiros dentro de um veículo, de um ônibus, que a lei permite. E isso não está acontecendo, inclusive os ônibus estão monitorados para que isso não aconteça. Né? Se acontecer, com certeza, e acontecer alguma coisa, a empresa é responsabilizada. Com relação ao horário de ônibus, o que nós solicitamos também naquela reunião há cerca de 60 dias atrás, e a empresa também já nos apresentou que contratou uma empresa e está catalogando todos os pontos de ônibus, horários, inclusive com a próxima linha tronco, que seria a terceira linha tronco a ser implantada em julho, é um modelo de aplicativo como você tem hoje nos transportes de veículos. Então a pessoa que vai estar lá no ponto de ônibus, lá no Castellane, ou lá no Moreto, ou lá no Porto Alegre, ou lá na Morada do Sol, ou no futuramente o Santa Rita, ela vai conseguir saber o deslocamento desse ônibus. Se ele já passou, se ele está chegando, se ele está um pouco atrasado por algum problema no trânsito ou por alguma outra questão, a pessoa vai ter essa informação que hoje ela não tem. A empresa sim tem um GPS dentro da empresa onde ela vê o deslocamento do ônibus. Inclusive teve uma reclamação, se eu não me engano, no sábado ou no domingo, de uma senhora falando na rodoviária que o ônibus não tinha passado, que ela já estava horas ali, acionou a guarda municipal e tal. Eu prontamente entrei em contato com a fiscalização da empresa e solicitei deles a cópia do GPS. O ônibus estava passando nos horários que passa normalmente, mesmo sendo um dia de feriado, não mudou a rotina. Então essa informação, de maneira mais clara a você que utiliza o transporte público, vai facilitar e muito a questão dessa situação de horário. O ônibus está passando ou não está.
E a terceira linha tronco amenizaria muito as reclamações que nós estamos tendo e estamos trabalhando para minimizar isso o quanto antes. Prefeito, relacionado também ao transporte público, tivemos várias participações aqui com relação a pontos de ônibus. A Silvana Zequim, quando vai colocar um ponto de ônibus no bairro Jardim Florido? Pois ônibus de firma não sobe lá para pegar funcionários, precisando ir a outro bairro. Rosane Ribeiro, fazer a cobertura nas paradas circular do Engenho Velho. Amanda Lima, no Cancian temos apenas um ponto de ônibus que está totalmente sem condições de uso. Daniela Elso Godinho Oliveira, tirar o ponto de ônibus da Cabo Onofre Marturano, Jardim do Bosque, porque não consigo sair de minha garagem. Maria José Zap, minha sugestão é que seja reposto com mais agilidade os pontos de ônibus retirados do bairro São João Batista, colocar mais pontos também no Ismael Sanches e abrir licitações para novas empresas de transporte público na cidade. Bom, vamos lá, ainda na pergunta anterior tem uma questão escolar, né? No todo começo de ano nós percebemos isso e não é de agora, os primeiros meses até que os alunos que mudaram de escola ou mudaram de região, ele leva uns 2 meses para poder acomodar a situação e a logística se encaixar. Para a gente poder facilitar a vida aí das pessoas que trabalham e precisam deixar os alunos às escolas, nós já baixamos uma determinação, isso já está acontecendo, e as escolas estão abrindo às 6h30 da manhã. Ou seja, com alguns minutos de antecedência, para a gente não ter problema com que os alunos cheguem nas escolas dentro dos horários. Então essa reclamação, se for específica, depois a nossa equipe vai mapear tudo isso daí, distribuir por secretaria, para que a gente possa dar uma devolutiva às pessoas que estão questionando. Com relação à ponta de ônibus, vamos lá. Ponta de ônibus, uma média de um ponto de ônibus hoje, ele custa em torno, dependendo do que você vai colocar, se não for de vidro, o modelo do banco, quantos assentos vão ter no ponto de ônibus, mas uma média de um ponto de ônibus com 3 lugares, um lugar para deficiente, uma cobertura simples e tudo mais, colocado ele custa em torno de R$10.000. São as cotações que a prefeitura faz. Ah, prefeito, mas tem de valor menor? Tem, mas aí quem vai colocar? Qual o tipo de material? Durabilidade? Então tem uma série de situação que não é o prefeito que define, é a equipe técnica com engenharia, arquitetura e tudo mais. A prefeitura ela não teria logística de pedreiro, de auxiliar de pedreiro, para estar colocando rapidamente vários pontos de ônibus. Nós temos hoje em torno de 280 pontos onde o ônibus passa para dar oportunidade ao passageiro de utilização do transporte público. Se a gente jogar isso a R$10.000, é um investimento de quase R$3 milhões. Né? Vamos falar de R$2.800.000. A prefeitura não tem hoje, com a queda da arrecadação e toda a dificuldade financeira, ao qual nós falamos no começo, que o Brasil está enfrentando de um clima tenso em relação a investimento, a prefeitura não teria essa disponibilidade. O que nós estamos fazendo? Buscando parcerias através de deputados para conseguir emendas para que a gente possa ir colocando novos pontos de ônibus. Algumas reclamações, tipo, eu não quero ponto de ônibus em frente à minha casa. Nem pode mesmo. Realmente não pode. Mas não deve ser a estrutura, deve ser a parada do ônibus. Então a gente tem que estudar casos como esse, passar para a equipe, ver onde a gente tem mais próximo, tipo no Padovani. Nós tínhamos um lugar onde o ônibus parava, era garagem também. Então nós deslocamos ali mais próximos da antiga linha da FEPAS e resolveu o problema. Então esses pontos que vai chegar até nós, via você, ouvinte que está participando, nós vamos disparar para a equipe para que seja feita essa reanálise. Com relação à prestação de serviço de ter outras empresas, a licitação ela ocorre em 2027 e aí as empresas que se sentirem interessadas, elas vêm e participam da licitação, seja quem for que ganhar vai ter que prestar o serviço. Vamos falar agora sobre o Ismael Sanches, prefeito. É outro assunto agora a respeito do campo e uma quadra de um projeto que teria lá para esse parque no bairro Ismael Sanches, o Marcel Vieira. Ele pergunta quando vai ser feito, quando vai ser dado andamento nesse projeto. Até o Paulo também, é outro questionamento igual. Ele falou que mora em frente ao Ismael Sanches, em frente à casa dele, alguns vizinhos, que foi colocado esse campo sem iniciativa da prefeitura, que o pessoal meio que deu uma adaptada. Só que eles falaram que tem dias que acabaram a paz lá, porque a bola bate nos portões, porque não tem a estrutura correta. Então a sugestão do Paulo, fazer alambrado, cobrir em cima, evitando desconforto para os demais, realmente fazer um campo adequado.
e, se possível, também, relacionado ao Parque Ismael Sanches, trocar a areia por um material diferente ou até mesmo concreto, pois passa gato, cachorro no local e é possível transmitir alguma bactéria para as crianças. E também é o questionamento da Maria do Carmo Correia, terminar o campinho lá no Ismael Sanches. Bom, ainda ali naquela região no São João também tem um ponto de ônibus onde nós estamos revitalizando a caixa d'água. Vamos ligar um poço artesiano novo para sanar o problema de abastecimento ali de São João do Ismael. Foi retirado o ponto de ônibus para reforma, o ponto antigo que tinha, e vai ser colocado já nos próximos dias. Demanda dias, né? A gente tem marceneiro, tem serralheiro, tem pintor, mas não tem apenas esse serviço. Então tirou, está fazendo a reforma como outros e nos próximos dias vai ser colocado. Com relação aí à sugestão do Marcel, do Paulo e tal, o bairro Ismael tinha uma área nobre, né? Uma área plana no meio do bairro que era mato só, não tinha utilização nenhuma. Nós construímos uma área de lazer ali no primeiro mandato, que ficou muito bonita e é um importante meio de convivência social, inclusive com calçamento, ciclovia ao entorno, onde as pessoas podem ter qualidade de vida. Que quando a gente faz uma área de lazer, é justamente para ofertar ao cidadão qualidade de vida. E ali nós conseguimos uma emenda com um deputado que chama Vitão do Cachorrão, de Sorocaba. Essa emenda ela está em trâmite no governo do estado. Vai custar um investimento de uma quadra naquele lugar ali que vai servir para jogo de futebol e tudo mais, com alambrado ao entorno, próximo a R$500 mil, parte é da emenda do deputado e parte de recursos do próprio município. Então isso aí está em trâmite. Infelizmente a burocracia do Brasil nos impede de começar obras assim, tem que esperar cair o dinheiro na conta, poder abrir licitação. Licitação são 60 dias se ninguém impugnar nada, e aí depois mais o período da obra. Então está no nosso planejamento, nós vamos fazer essa obra acontecer ainda esse ano. Agora eu peço um pouco de paciência para as pessoas, né, em relação a essa situação. Com relação à substituição da areia, nós vamos ter que avaliar. Por quê? Porque vai envolver um outro tipo de estrutura, né? Você teria que concretar todo lugar, buscar material emborrachado que não é tão barato assim. Nós estamos fazendo um investimento alto nas nossas escolas com recurso do próprio município para a gente dar condição aos alunos de poder praticar atividade física, do profissional da atividade física ter lugar mais adequado, cobertura das quadras. Não é barato esse investimento, né? E a gente tem trabalhado a gestão de uma maneira que a gente tem feito investimento na cidade sem aumentar o imposto das pessoas. A única coisa que o município faz, e é obrigado a fazer, todos os municípios do Brasil, é repassar a inflação. Mas fora a inflação, nós nunca aumentamos um centavo a mais no IPTU das pessoas. E o recurso é escasso. E novos programas nós implantamos, né? Então você pega a Santa Casa, que vivia em greve, não atendia, pronto-socorro sufocado, não tinha pronto-socorro infantil, não tinha o resgate municipal. Todos esses programas que nós criamos no primeiro mandato, ele tem um custo para ser mantido, né? Você tem que manter o resgate. Nós temos 3 viaturas atendendo centenas de pessoas diariamente quando precisam. Nós temos pronto-socorro infantil 24 horas com pediatra atendendo as crianças. Nós temos um pronto-socorro hoje para atender adulto totalmente reestruturado, com 3 médicos. Antes a gente tinha um médico para atender, o outro ficava como socorrista, e isso custa. E tantos outros programas que a gente tem implantado. E aí aonde que a gente tem que segurar? O dinheiro de uma prefeitura, gente, ele nunca vai ser suficiente para tudo. É como o seu dinheiro aí na sua renda familiar. Você gostaria de ter várias coisas ao mesmo tempo. Não dá, tem que ir com planejamento. Nós optamos em fazer a grande parte do nosso investimento no setor de saúde. Na nossa Santa Casa, que tem atendido e voltou a ser um grande exemplo positivo para a nossa região. Porém, outros serviços, não que nós não vamos fazer, mas eles demoram um pouco mais, que a prefeitura tem o caixa financeiro menor para poder manter os serviços que salvam vidas, e aí esses outros serviços, obras e melhorias que também são importantes e que não existia, que nós criamos no primeiro mandato, eles vão sendo readequados e recebendo melhorias durante o nosso segundo mandato também. Prefeito, perguntas relacionadas à fiscalização. Maior e melhor fiscalização de obras. Sempre é um perigo a forma liberada das obras, especialmente em bairros distantes, né, como Canciã, outros tantos. Obras feitas sem a mínima segurança. Também,
Gostaria que o prefeito nos respondesse. Quem fez essa pergunta foi a Paula e temos também aqui a Rose. Gostaria que o prefeito nos respondesse por que os carros abandonados nas ruas não são retirados e se é tão importante a limpeza por conta da dengue, né? Então ela cita aqui alguns bairros, né, como a Rua Regina Zêmbula, rua debaixo dessa Rua Santo Antônio, do Bosque dos Pinheiros, inclusive que a prefeitura, diz ela, já notificou, mas nada aconteceu. Vamos lá, bom, Paula, Rose e os demais ouvintes. Em relação às obras, todas as obras, quando elas são contratadas, ela tem o seu layout e a forma de segurança. Por exemplo, a obra que está acontecendo ali na região do Jardim Elisa. A empresa já foi multada, notificada. Por quê? Porque realmente ali a questão de sinalização ela tornou-se complicada. E o município não contém agente de trânsito suficiente para você estar o dia todo em todas as obras. E graças a Deus tem um monte de obra acontecendo. São 29 obras hoje em andamento nas mais diversas regiões, nas mais diversas áreas. Então o que eu vou pedir é para o pessoal da fiscalização minha de postura, da prefeitura, correr essas obras e ver se realmente tem alguma obra pública que não está devidamente sinalizada, que a gente não quer que nenhuma pessoa, nenhum cidadão esteja em risco. Com relação à situação de carros abandonados, nós estamos fazendo recolhimento, inclusive nos próximos meses vai ter um grande leilão das pessoas que não conseguiram retirar o seu carro que já estava abandonado. Esse recurso ele vai para pagar a dívida do carro perante o Estado, que pode ser IPVA, licenciamento não recolhido, e o restante ele volta para investimento no trânsito, porque o trânsito também teve um custo. Qual o custo? Do recolhimento, de pagar o pátio onde o carro ficou alocado. O que eu peço para vocês, como foi citado alguns endereços aqui, liga na ouvidoria, por gentileza, da prefeitura, passa o endereço e a nossa equipe prontamente vai deslocar o pessoal. A regra primeiro você notifica, ou seja, você dá a oportunidade da pessoa de retirar o veículo abandonado no local. Se ela não retirar, tem um prazo. Depois desse prazo, a prefeitura coloca em um planejamento e o guincho vai até lugar para recolher o veículo. Perfeito. Lembrando a nossa audiência, você que ligou o rádio agora, estamos recebendo o prefeito de Capivari, Vitão Ricomini, e nós estamos fazendo as perguntas que recebemos ao longo da programação desde terça-feira, né, Vitão? Só um adendo, não tinha esse programa também em Capivari. Nós é que criamos esse layout de recolhimento, fizemos uma licitação para contratar um pátio. Antes não tinha, passava ali na região do São José, por exemplo, próximo do postinho, ali no Engenho Velho, era um monte de carro abandonado. Santo Antônio, um monte de carro abandonado. E tantos outros lugares. Perto do tiro de guerra, tinha muitos carros abandonados em Capivari. Então essa situação, desde o ano passado, ela já vem minimizando, né, com ações implantadas pelo nosso próprio governo. E eu tenho certeza que com a ajuda de você, nós vamos conseguir fazer o recolhimento aí nas demais regiões. E a próxima pergunta é da ouvinte Rose Reis, é do São João. Ela quer saber quando vai sair a documentação das casas lá do bairro. Olha, nós fizemos uma grande entrega, Rose, no ano passado em relação ao Santa Teresa d'Ávila. Foram 323 títulos entregues às pessoas. No São João Batista, o que aconteceu? Entre o ano de 2017 e 2020, a prefeitura participou do programa de regularização fundiária. Porém, entre prefeitura e o próprio Secretaria de Habitação do Estado, houve divergências de informação. E o numeral não bate. Então a casa da Rose é o 320, mas na secretaria está o 250, tá? Tô chutando aqui um exemplo, tá bom? Não que seja isso. E aí nós incluímos novamente o bairro São João Batista no programa Cidade Legal. Estamos cobrando a Secretaria de Habitação do Estado, junto ao CDHU, para que a gente consiga o quanto antes entregar esses títulos de habitação. Inclusive ali no Engenho Velho também, que é uma cobrança dos moradores, ainda existem situações como essa que a pessoa já tem o direito, mora na casa, mas não tem o título, né, que é o que garante a formalidade da residência. E a gente está trabalhando nessa situação, espero ainda esse ano ter novidades. Prefeito, já que estamos falando sobre casas, né, a Nair mandou aqui, estamos precisando muito de casas populares na nossa Capivari, aluguel muito caro, sem condições. Eu mesma sou uma que pago aluguel, sou sozinha, aposentada, com o salário mínimo, dá para imaginar a situação, né? O Marcos Roberto Venâncio também, queremos saber sobre as casas que iria fazer as pessoas que têm risco de enchente. Vitão, todos ficaram quietos até o momento, não falaram mais nada. Então, o Marcos Rogério e a Cibele Ribeiro
também perguntando sobre casas populares. Vamos lá, Marcão, Cibele, vamos lá. Eu tenho falado mais a minha rede social. Por quê? Porque a rede social da prefeitura é quando realmente já está definido e aí ela vai publicar um ato extremamente oficial. Definido o quê? Que vai ter casa? Casa vai ter, gente. O governador Tarcísio contemplou Capivari. A história é assim. Na oportunidade, quando nós trabalhávamos em parceria com a deputada Valéria Bolsonaro, ela conseguiu 60 casas para Capivari, para inclusão no programa quando o Estado fosse iniciar a construção. Nessa última enchente, através de um contato com a primeira-dama do Estado, a Cristiane Freitas, e também com o governador Tarcísio, passou-se para 200, ou seja, Capivari está contemplada com 200, o Estado já fez a licitação, já a empresa vencedora para a construção dessas 200 casas, é a própria incorporadora que vai construir, que está adquirindo o terreno. Isso ainda eu não tenho a informação 100% fechada. Nós vamos ter uma reunião com a Secretaria de Habitação agora no mês de junho para definir aonde essa empresa comprou a área, ou seja, onde vão ser construídas essas 200 casas e para quem vai as casas. A casa vai ser para sorteio aberto? A casa vai ser para quem tem título próprio de casas que sofrem com cheia? Até determinada renda? Como é que vai ser esse regramento? Não está definido ainda. E quem vai nos ajudar a definir isso é o governo do estado. Então, Marcos e Cibele, está muito cedo ainda para mim falar para vocês quem vai poder participar desse sorteio das casas. Nós temos N situações em Capivari. Vou citar um exemplo, no bairro X. Vamos pegar lá no bairro Moreto, que é um bairro que sofre muito com enchente. Tem pessoas que é dona da própria casa. Então, se ela for contemplada com uma casa popular, a casa que ela mora hoje tem que ser derrubada. Mas tem pessoas que alugam casa. E aí, quem vai pegar a casa? Se for contemplada ali, a pessoa que está alugando, então a casa vai ter que permanecer no mesmo lugar. Se permanecer no mesmo lugar, no ano seguinte, vai ter outra pessoa morando. Se porventura chover muito e tiver enchente, nós vamos continuar com o problema. Então, é um problema ainda a ser discutido com o governo do estado, para quem vai ser essas casas, essas 200 casas populares, e como será o regramento. Assim que eu tiver essa informação, eu me comprometo com você, cidadão, não somente na minha rede social, a prefeitura fazer a divulgação na rede social do Poder Público, e eu estar aqui com vocês na Raízes, para tratar única e exclusivamente do tema Casa Popular. Mas ainda nesse questionamento, Vitão, o Marcelo Borges e a Leninha estão perguntando a mesma coisa, sobre tirar o pessoal no Morro Amarelo, né, do São Luís. É o São Luís, né? Morro dos Macacos. Morro dos Macacos, perdão. Morro dos Macacos. É o Morro dos Macacos. Se tem previsão também de tirar o pessoal de lá, principalmente naquela parte que é mais precária, né, no bairro. Olha, quem me conhece sabe que eu falo muito não, né? E eu acho que tem que ser assim. A gente não tem que ser como o programa do finado Silvio Santos, A Porta da Esperança. De muitas vezes abrir e não tá ali, enfim. Tem que falar não quando é não, tem que falar sim quando é sim. E para falar a verdade para você, Marcelo, e a Lenir, é isso? Leninha. E a Leninha. O bairro São Luís, popularmente conhecido como Morro dos Macacos, é o lugar que mais me preocupa. Porque ali já há muitos anos atrás a Defesa Civil tem apontado o perigo de um possível deslizamento, porque as casas não foram edificadas em cima de uma construção de um terreno sólido ali, é um lugar que pode ter deslize, e é o lugar que nós apontamos ao governo do estado como grande risco. Nós já mapeamos em 2021, quando assumiu o primeiro mandato, não permitimos mais ninguém construir nada lá. Semanalmente, a Defesa Civil desce o morro para ver se as pessoas estão construindo novas habitações. A prefeitura derrubou inúmeras habitações ali de pessoas que foram desocupando, porque ninguém tem o título próprio da moradia ali. E aquele lugar já está participando, inclusive, de um programa que é programa piloto no CDHU, Secretaria de Habitação, que é o projeto do Recompra. Já mais de 3 famílias foram para uma casa segura, com maior dignidade para poder morar, né? Que não tem esgoto a céu aberto, ou situações de ligação de água que não seja ideal, de ligação de energia elétrica, de iluminação, de pavimento, enfim. Então o bairro São Luís, popularmente conhecido, uma parte dele como Morro dos Macacos, ali está como prioridade na minha apresentação junto ao Estado no programa habitacional.
E ali já mapeou todo mundo, porque quando você fala se ali vai ser contemplado, novas pessoas vão morar lá. Não, ali a Defesa Civil e o Desenvolvimento Social, junto com a Secretaria de Planejamento, já tem mapeado todos os moradores. Quem mora, quem muitas vezes tem casa em outros bairros, São Pedro, Jardim Elisa, mas mora ali. Deixa a casa de aluguel para fazer outro investimento. Daí essas pessoas não seriam contempladas, mas teriam que deixar o lugar. Então são situações ainda que a gente tem conversado com o Estado e eu espero nos próximos meses vir aqui, se vocês me convidarem a Raízes, para mim falar apenas do tema habitação. Prefeito, pergunta da nossa ouvinte Lu Andrello. Ar-condicionado nas salas de aula, há possibilidade? Com esse calor que fez, as crianças só com ventilador não vence nem acabam estudando direito. Lu Andrello, olha, o que eu posso dizer a você? Uma escola que nós fizemos um modelo agora na Guerrino, ela é totalmente já com essa parte de ar-condicionado, enfim. Ela já foi planejada a parte elétrica. Nós fizemos um levantamento, fica hoje em torno de 10 milhões de reais para substituir toda a fiação, pedir um novo transformador na rua para a CPFL, que a prefeitura teria que pagar também por uma carga nova de energia, porque o ar vai consumir bastante. Esse dinheiro teria que ser do próprio caixa da prefeitura. A prefeitura não tem, por exemplo, esse valor de 10 milhões de investimento no ano, para uma cidade toda. Então, o que nós planejamos junto com o secretário de Educação vamos começar a fazer por etapas. Nós vamos anunciar nas próximas semanas a construção de mais uma escola lá na região do Castellane, popularmente chamada de creche pelas pessoas, mas o layout hoje da formação é a escola, enfim. Já devidamente climatizada e tudo mais, e as demais escolas nós vamos montar o planejamento para fazer parte. Durante o nosso governo não será possível fazer em todas as escolas, mas algumas elas vão começar a receber a climatização, então logo a gente faça essa parte elétrica. Então não é muitas das vezes como uma pessoa que não possa não ter conhecimento, não seja o caso da Lu Andrello, mas simplesmente colocar o aparelho de ar-condicionado na parede e ligar, não. A carga de energia tem que ser estudada, fiação para não pegar fogo, e tudo isso tem que ser trocado e é uma parte muito cara. Basta que cada um de você que está me acompanhando faça uma cotação quanto fica a instalação de um novo ar-condicionado na sua residência. Quanto isso vai te custar? Na faixa de 2.500 a 3.500 com instalação? E se a fiação não for velha, vai ser mais ou menos isso aí, dependendo de quantos BTUs for o ar-condicionado. Imagine isso vezes 33 unidades escolar. Imagine isso vezes o número de classes que tem na unidade escolar, da parte administrativa. Então é um investimento altíssimo e nós vamos começar a fazer por etapa, mas não em todas as escolas. A próxima pergunta, são vários ouvintes que fizeram a respeito da limpeza pública. Containers, questão de retirada de lixo. A Ana, lá do Santa Teresa d'Ávila, fala que o caminhão de lixo não pega o seu lixo, nem das vizinhas, a caçamba fica cheia, os cachorros espalham. Elisângela Santos, melhorias nas coletas de lixo, porque minha rua está uma vergonha de sujeira. Também fala de um senhor que fica jogando todo o lixo que está dentro da lixeira para a rua. Na Antônio Bocchio, no Residencial Santo Antônio. A Yasmin Bonifácio gostaria de saber ou entender o motivo de os caminhões de lixo não passarem no Vila Flórida, o bairro Novo, ao lado da rua Piracicaba. Renato Toledo, caçambas de lixo no bairro Ismael Sanches, pois retiraram e não colocaram de volta. Vânia Souto, fizeram a troca de coleta de lixo, tem que rever isso. Tem pontos na cidade que as lixeiras não estão cheias, fazendo sujeira. Na realidade, isso sempre aconteceu. E Eliana Aparecida Albiero, minha sugestão é melhorar a coleta de lixo nas ruas sem saída. Ontem tinha tanto lixo no chão, na rua da minha casa, e quando desce chuva, piora a situação na rua Coronel Delfino, perto do Juventus. Então, um questionamento sobre a limpeza pública. São inúmeras pessoas aí, Sim. Certo? Ó, gente, até eu mostrar pra vocês aqui, vou pedir na outra aqui, viu, Tony? Viu, Dadá? Traz uma cartolina, né? Importante a participação sua aí. Mas um tablet. Ou tablet, isso, vamos modernizar, né, Marquinhos? Olha, gente, é importante a participação, por quê? Porque uma cidade, ela é um organismo vivo, né? Todo dia tem problema. Essa questão do lixo nos incomoda bastante. Então, eu vou contar pra vocês como que tá a situação. No mês de março, venceu o contrato com a empresa que prestava o serviço. Como a licitação estava em andamento e uma empresa questionou determinados pontos do edital, veio outra que questionou a empresa. O Tribunal de Contas está analisando o processo licitatório e o que vai ter que ser adequado nele para ele poder seguir o certame.
não se podia mais renovar com a empresa que prestava serviço de lixo. Foi feita uma outra licitação, a parte da licitação definitiva, e contratou uma empresa emergencial. Nós tivemos a substituição dos containers, que o modelo de contrato é o mesmo que estava vigente no outro, com 400 containers. Esse container ele é mais alto, mas menos largo, mas com a mesma litragem do anterior, de 1.000 litros. E foram distribuídos praticamente nos mesmos lugares. Se você analisar a questão do container, e nós temos inclusive aqui agora nas reclamações, pessoas pedindo, olha, tiraram e não voltaram mais. E pessoas, olha, tire daqui. Olha, eu quero no meu bairro, mas eu não quero na minha porta. Nós precisaríamos de uns 1.000 containers, né? Até porque o contrato do lixo ele é antigo e não contemplava bairros, por exemplo, como Vila Flórida, que surgiu depois do contrato. Então, assim como o ônibus, a próxima licitação de lixo, ela vai precisar mapear esses bairros onde não tinham o contrato do recolhimento do lixo, para que você possa atender de maneira melhor a população. E uma coisa que eu vou fazer como prefeito, né? Eu já conversei com muita gente, coloquei na minha rede social, já conversei com a Câmara de Vereadores, quero mandar um abraço aqui a todos os vereadores, indistintamente, para que a gente continue essa parceria de entrega de resultados. Nós vamos abolir o container, gente. Não dá mais, esse container foi colocado no passado para agilizar o recolhimento do lixo. Ele se tornou um mini ecoponto, onde as pessoas vão, descartar lá uma porta de guarda-roupa, no dia seguinte tem tampa de privada, sofá, e ali vira o hábito. Você pega a Rua da Barra, final da Brigadeiro Faria Lima, para entrar no Padovani, inclusive instalamos uma câmera, e mais de 50 carros foram multados por descarte irregular em via pública, né? Então a câmera flagrou, lança a multa, por quê? Porque não pode descartar, e tem que descartar no lugar certo, no ecoponto, que fica ali na Rodrigues Alves, descendo para quem vai no Santa Teresa d'Ávila. E aí o que acontece? A gente tem hoje os dias de coleta, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Quando tem o feriado, o lixeiro também, pelo regramento do sindicato, enfim, das formalizações trabalhistas, eles também têm o direito de não trabalhar. Ah, mas coloca mais uma equipe. Se colocar mais uma equipe, vai encarecer. O serviço de lixo, ele não é incluso no valor de IPTU, ele está no carnê de IPTU, mas ele está destacado lá. Por quê? Porque o regramento federal diz que esse tipo de serviço, ele tem que ser cobrado quanto ele custou no ano anterior, feito o cálculo e repassado para as pessoas dentro do Código Tributário no município. Então, tudo que aumentar, se você aumentar mais uma equipe para poder atender em feriado, vai ser repassado ao contribuinte. O que nós vamos planejar? A próxima licitação, que assim que o Tribunal de Contas nos autorizar, vai para a rua. Vai para a rua, eu falo para ir a disputa pública. Não vai ter container de lixo, como tem hoje, porque ele deixa a cidade feia, tem causado incômodo, e se a gente for atender todas as demandas, a gente passaria de 1.000 containers, que todo mundo quer um no seu bairro, mas não na frente da sua casa. Nós vamos propor o quê? A volta do lixinho na frente da casa das pessoas. Instala a lixeirinha, e aí sim, nem que o lixo passe todos os dias, ou passe de terça, quinta, como era. Alguns bairros, tem trecho, por exemplo, na Morada do Sol, é recolhido dessa maneira ainda. Então as pessoas colocam lá de terça, quinta, segunda e quarta, eu não lembro exatamente os dias. E aí você coloca no dia, o lixeiro passa e leva embora. Do que você deixar nos containers, porque nós temos mais um agravante. Os recicladores, ele para buscar lá papelão, materiais recicláveis, eles reviram o container de lixo e fica tudo espalhado na rua, né? E ali vai montando, ficando uma impressão horrível, um aspecto horrível, além da questão sanitária. Então nós já estamos com uma outra licitação em aparte para contratar uma empresa para que a gente distribua por setor inicialmente aqueles saquinhos de reciclagem. E aí você que está me ouvindo, vamos ajudar nisso. Vamos criar reciclagem aqui em Capivari, inclusive a empresa vai ter que comprar reciclável, produtos recicláveis desses recicladores, até a gente ter a nossa cooperativa própria aqui, onde a gente vai inserir esse pessoal para que eles tenham renda formal, tenham garantias trabalhistas e através da cooperativa passem a arrecadar até mais de uma maneira organizada. Então nós estamos trabalhando junto com a Secretaria nossa de Meio Ambiente, que acabamos de criar recentemente há 3, 4 meses atrás, né? E nós vamos ter a implantação do recolhimento de recicláveis e muito logo termine
a questão da licitação do lixo, nós vamos voltar a recolher lixo na porta das pessoas e tirar o container, perfeito? E supermercado, açougue, hospital, restaurantes, esse nós vamos obrigar a comprar o container, vai deixar guardado e vai colocar na rua somente no dia que o lixo for passar. É uma medida impopular? É uma medida impopular, né? Porque as pessoas gostam de se livrar ali do problema, uma parte das pessoas, não todo mundo. Vou colocar ali a prefeitura que leva embora. Mas é uma medida que se faz necessária, porque já passou da hora, está incomodando os moradores, está incomodando o prefeito essa situação, e nós vamos tomar essa medida aí na próxima licitação. A Dani Piai fez um comentário aqui, inclusive acredito que o prefeito acabou de fazer mais ou menos entrar no que ela passa aqui pra gente, né? Trabalho extenso que envolve investimento iniciando em educação, né? Palestras interativas, folders dinâmicos, enfim, para crianças e adolescentes. Com isso, vincular projetos como, por exemplo, desenvolver uma cooperativa, né, dos catadores de reciclagem, com cadastro dos envolvidos, enfim. Em caso de roupas e sapatos, montar uma associação com cadastro dos interessados, né, e depois poder disponibilizar em local mensal, por exemplo, a doação, né, E também em caso de imóveis danificados, seria possível desenvolver uma oficina aos jovens? Olha, veja bem, Dani, essa sugestão sua já estava na minha pauta, né, como plataforma de trabalho do governo. Ali vai envolver uma série de secretarias. Secretaria de Meio Ambiente, que vai pilotar todo esse projeto da importância da reciclável, do reciclado. Inclusive, né, momentos que nós sofremos com cheia, eu sempre fiz questão, em parte das informações que eu divulguei, de mostrar o quanto de lixo desce no rio. Vai envolver o SAI, porque muito desses lixos vão para a tubulação de água pluvial, e acabam entupindo, causando problema, e chega até na estação de água, para vocês terem uma ideia, uma quantidade de lixo enorme. E na rede educacional também. Por quê? Porque vai envolver o trabalho com as nossas crianças. Então essa sinergia ela já está ocorrendo entre as secretarias, e o quanto antes nós vamos disponibilizar esse serviço, e vamos contar com a divulgação da Raízes também. Estou pedindo espaço na Raízes toda hora, hein? Para divulgação desse trabalho de extrema importância, que é a preocupação com o meio ambiente. Nós vamos, no antigo Secretaria de Obras ali na estação, nós estamos em vias de lançar um projeto onde nós vamos ter um espaço justamente para aulas, para as crianças, para mostrar a importância de se trabalhar a questão da reciclagem. Antes de passar para a próxima pergunta, eu lembro mais uma vez os ouvintes, tem muitos ouvintes ainda mandando perguntas no WhatsApp, a gente agradece, já vamos registrar esses alunos que vão chegando, essas perguntas, porém não vai dar tempo, né, de fazer todas, porque nós estamos seguindo uma ordem que foi recebida desde terça-feira através do nosso Facebook, do nosso WhatsApp. E a próxima pergunta é do Henrique Nogueira. Ele gostaria de saber, prefeito, se existe algum projeto de esgoto e pavimento asfáltico, bloquete igual ao do Moreto, para a rua Hermano Armelim, no Morro Amarelo, na rua do antigo pesqueiro do Zé Vencá. Ele te parabenizou pela administração que vem fazendo, por nossa amada Capivari, mandou um abraço. Henrique Nogueira. Grande Henrique, um amigo muito próximo da gente, participa de política, gosta, né, de participar com sugestões. Por enquanto não tem, Henrique, mas eu vou sugestionar a minha equipe de planejamento que se faça o levantamento de qual valor seria esse investimento, para que a gente possa deslocar ou recurso do próprio município ou mesmo alguma emenda parlamentar que a gente possa conquistar. Nosso ouvinte Adriele, prefeito, quero falar sobre a escola da Vila Balã. Precisa de câmeras lá, tá uma situação preocupante, e arrumar também o chão da escola. Bom seria tirar a escada, fazer uma descida, porque tem pequenos que estudam lá e tá um perigo. É na Rosa Lembo, eu acredito, né? Nós temos ali Escola Maria Rosa Lembo Duarte. Duas escolas. Na Rosa Lembo nós fizemos a cobertura da quadra, muito em breve vamos colocar aquele piso emborrachado que eu falei dos investimentos nas escolas. Ainda há uma questão de acessibilidade. Junto ao secretário de Educação nós formalizamos um termo de ajuste de conduta, um TAC, para que 3 escolas por ano a gente consiga resolver essa questão de acessibilidade. A Rosa Lembo vai estar nesse planejamento. Mas prefeito, em 4 anos não vai dar para fazer tudo. Eu sei, mas foram mais de 190 anos de história aí, acho que bastante coisa já avançou nesses últimos 4 anos e 4 meses. Vai avançar muito mais ainda no restante do nosso mandato. Não que outros não tivessem feito, outros fizeram a escola, né? E aí as adequações com o momento têm que acontecer, né? Então vamos sempre olhar para frente. Sei do problema, estive recentemente lá fazendo as entregas dos ovos de Páscoa às nossas crianças, já estive em outras oportunidades. Nós vamos trabalhar
com planejamento para poder sanar essa questão aí. Rafael Rocco, é a próxima pergunta. Ele gostaria de pedir uma atenção sobre o terreno na rua Panamá, no bairro Santo Antônio, uma área verde, próximo ao conhecido campo do Fifi. Ele falou que tem sido usado como depósito de entulho, que não estão vencendo matar escorpiões. Falou que já entrou em contato com a prefeitura, até agora não foi nada resolvido. Ele falou que teme pelas crianças que frequentam a localidade, né, que estão na rua, que estão participando das brincadeiras no campo. É uma área grande e se tiver a devida atenção e cuidado dos responsáveis, pode se tornar um lugar muito útil. Tá bom, vamos lá. Ali, o Rocco, vamos fazer o seguinte, eu vou encaminhar essa situação para minha equipe. Eu estive ali no Santo Antônio, onde nós estamos finalizando uma área de lazer. O estudo da área do antigo conhecido como Fifi está quase pronto, para que a gente também faça a implantação de um projeto ali que gere qualidade de vida das pessoas. E eu vou cobrar da minha fiscalização, quando eu falo minha feitura, né, que vá até o local, faça esse levantamento ali na rua Panamá, faça a limpeza também, né, providencie a limpeza, que deve ser um descarte irregular. E se eu peço a você, morador também, nos ajude a fiscalizar. Todo problema que acontece na cidade, gente, ele não é apenas da prefeitura. Você, como cidadão, também pode, através de um celular, que quase que todo mundo hoje tem acesso a um celular, tirar de repente a foto da placa do caminhão, do carro e nos enviar na ouvidoria. Como eu disse aqui, nós vamos gerar multa, né, e também poderemos punir as pessoas. Vou pedir também providenciar um emplacamento, até vou passar aqui, o Tony está me auxiliando, com o telefone da ouvidoria, tá? 3492-0204, 3492-0204 e 0800 771 3365, 0800 771 3365, para que você nos ajude nessa fiscalização. Prefeito, nossa ouvinte Tânia Regina, quando vai cuidar do bairro Bosque dos Pinheiros, prefeito? Porque tenho várias reclamações na ouvidoria e Secretaria de Desenvolvimento Urbano desde 19 de dezembro de 2023 sobre os buracos e água de chuva que acabam invadindo minha casa porque a rua está acima do nível da minha casa. Já fiz várias reclamações. E também o Maicon de Jesus Galdino, calçada sentido Bosque dos Pinheiros e Clube dos Cavaleiros. Bom, vamos lá, pessoal, Tânia e aos demais moradores aí. A prefeitura está muito deficitária em maquinário. Não se tem uma moto niveladora nova há 20 anos, não se tem a pá carregadeira há 20 anos, não se tem retroescavadeira, enfim. O maquinário nosso está muito parque de máquina, muito antigo. E ele quebra muito e nos dificulta fazer serviços em bairros que ainda não tem pavimentação. Ô prefeito, mas vamos fazer a pavimentação no bosque. Vamos conversar, vamos dialogar sobre isso, encontrar uma maneira que possa se dividir isso com os moradores, mas a rua Piracicaba asfaltou e não cobrou dos moradores, porque é uma via que interliga regiões, e aí você tem legislação para isso. Dentro do bairro, como não foi cobrado do loteador no passado, teria que ser feito um rateio entre os moradores. O que nós fomos buscar foi uma nova tecnologia muito utilizada em aeroporto, no meio de selva, lá pro lado do Mato Grosso, é muito utilizado isso em fazenda, que se chama vitrificação do solo. É uma impermeabilização. A prefeitura já comprou o produto, porém nos falta a máquina. Inclusive ontem eu estive em São Paulo com o presidente da Câmara, Rafael Massu, na Secretaria de Agricultura. Capivari já vai ser contemplada com um maquinário, que depois eu vou deixar para ele anunciar, que é uma conquista dele. E nós vamos adquirir outros maquinários, para que a gente tenha máquina suficiente para cuidar dessas áreas e, se der certo, essa aplicação que nós vamos fazer em uma região da nossa cidade, e depois nós vamos tornar público, da vitrificação de solo, o solo fica como se estivesse pavimentado. Em dias de chuva ele não gera barro, não transforma a areia ali em barro, e em dia seco não fica o pó, o que já atenderia com grande eficiência os moradores, até a gente pensar na questão da pavimentação, que seria custoso às pessoas e também ao município. Então nós vamos trazer, viu, Tânia, a você e outros moradores de Canciã, Santa Rita do Trevo, enfim, tantos outros bairros que ainda falta pavimentação e que a prefeitura não teria esse dinheiro disponível para pavimentar todo o bairro. Santa Rita, por exemplo, se tivesse que a prefeitura pavimentar tudo lá, primeiro teria que fazer a coleta de esgoto, algo em torno, com a estação, de 16 milhões de reais. E para pavimentar o Santa Rita todo seria mais 20 milhões.
A prefeitura em 4 anos não tem esse dinheiro disponível para investimento. Se ela tiver que manter toda a máquina, o programa Santa Casa, 153, tem tantos outros programas que a gente tem, escola, etc. Então, para vocês entenderem um pouco da dificuldade do gestor público. Mas a gente está procurando meios para minimizar isso. E com relação ao calçamento, na Josefina nós vamos retomar a obra nos próximos meses, para que a gente possa construir ali calçamento, fazer a via adequada. Já fizemos 2 etapas e vamos partir para a terceira também. Vitão, ainda tem centenas de perguntas para serem feitas, aquelas que estão chegando ainda a gente vai agradecendo, mas eu vou finalizar com mais uma pergunta, até por conta do tempo, que é da ouvinte Marlene. Ela gostaria de saber se tem algum projeto para uma pracinha no bairro Vila de Capri, e se as calçadas das áreas verdes, tem algum projeto lá também, porque estão só com galho de árvores. Lá na Vila de Capri que vai para o Padovani, né? Ali. Olha, já estive por lá, visitando essa área com meu vice-prefeito Bruno Barnabé, e nós vamos colocar numa programação, certo? Viu, Marlene? Olha, dentro do nosso mandato nós vamos fazer um espaço de qualidade de vida, né? Por que eu falo? Tem aquelas pessoas que não ganharam a eleição, eles gostam de criticar a tal pracinha. A tal pracinha gera oportunidade para a pessoa fazer atividade física que mantém saúde, gera um momento de lazer entre o filho e os seus pais, entre os netos e os seus avós, gera um momento de passeio com o cachorro. Então eles se incomodam bastante com, ou entre aspas, pracinha, porque é uma coisa que a população aceita muito bem. Municípios ao nosso entorno, como Indaiatuba, faz muito bem isso, e as pesquisas mostram que as pessoas têm mais qualidade de vida. Com tanto estresse diário, há necessidade de ter qualidade de vida. Então eu me comprometo ali na Vila de Capri também encaixar essa situação nessa área, para que a gente possa atender você e todos os moradores, né? Eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes que vão participando nesse momento, ainda vendo perguntas. Vou registrar os alôs, os nomes deles, né? O Ivanildo Andrade, o Emerson Balan, Fagner José Correia, Gisele Menegato, Roberto, a Vera, Josiane Carvalho, Rosângela Rodrigues, Gael Assis, Maria Cândido, William Siqueira, a Ana Júlia Godoy, o Rafael Fregulha, Maria Ferrari, Daniele Leandro Pires, André Oliveira, Rafael Janeiro, Fernando Moraes, o Valdo, a Gisele Dias, o Nelinho Damasceno, Maria Godoy, Márcia Lacerda Meira, o Evaldo Pagotto Souza, Sandra Silva, também o André, Amanda Zap Garcia, Jair Martins, Regiane Forte, Rosane Domingues e o Márcio Jacob Excel, entre outros que participaram, que fizeram as suas perguntas. As perguntas, prefeito, a gente pode depois encaminhar novamente para a prefeitura, né, para a gente dar um retorno para a nossa audiência ao longo dos programas que a gente for fazendo aqui na programação. E a gente agradece, né, Marquinhos? Mas também as perguntas que foram feitas agora durante o programa, também, pelo Face, né, enfim. Mas a gente agradece a todos que participaram, que enviaram sua pergunta. Infelizmente é impossível, né? A gente teria que ficar aqui, acho que nem um dia inteiro daria para responder tudo, né, prefeito? E agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Bom, vamos lá. Começar, como diz o meu secretário Ricardo Bagnato, a sessão Maguila. Né, de abraço para um para o outro. Primeiro, agradecer a Rádio Raiz FM pela oportunidade de nós virmos aqui conversar com as pessoas. Poderia, como eu disse no começo, estar falando de diversas obras, tem 29 hoje em andamento, que vai melhorar a vida das pessoas que aqui moram, mas eu vim justamente para poder tirar a dúvida das pessoas. E o que me deixa feliz e aumenta a minha vontade de resolver é o crédito que o nosso governo conquistou junto à população. Se fosse um governo que não tivesse crédito, nós não teríamos nem 50 perguntas. Que as pessoas iam falar, isso aí não adianta falar que ele não vai resolver. Se as pessoas estão questionando, estão pedindo, é porque elas vê que o governo realiza, que o governo faz acontecer. Então a participação sua nos deixa muito feliz, é um combustível para que eu possa cobrar a minha equipe, para que a gente entregue mais resultado ainda. E através do Nelinho Damasceno, meu grande amigo, eu cumprimento e parabenizo todos vocês que participaram. Pode ter certeza que cada reclamação, cada sugestão vai ser levado para cada secretário responsável pela sua pasta e eu vou cobrar deles uma medida, seja imediata, média ou a longo prazo. Agradeço então a Raiz, a participação de você ouvinte, agradeço meu vice-prefeito Bruno Barnabé, grande parceiro nosso aí do dia a dia, a todos os nossos colaboradores públicos, sejam os de cargo de confiança, os efetivos, que diariamente nos ajudam a transformar Capivari em uma cidade melhor para se viver a cada dia, e agradeço a parceria com a Câmara de Vereadores. Eu não vou nem aqui citar nome,
todos os vereadores que têm participado ativamente do nosso governo, até aqueles que por um motivo ou outro de questão política já esteja preocupado com o ano de 2028 e tenta muitas vezes travar a aprovação de um projeto, mas a Câmara ela tem sido muito parceira, quase que na sua totalidade dos vereadores, e isso faz a diferença enorme, seja na conquista de uma emenda, na aprovação da agilidade de projetos, para que a gente consiga entregar resultado a você, morador de Capivari. Um grande abraço a todos. Lembre-se que sábado é dia de vacinação e, se o tempo ajudar, sábado nós vamos entregar uma grande obra de mobilidade urbana que gera qualidade de vida, que é na Avenida Itália, uma das principais entradas da nossa cidade. Perfeito. Obrigado, Vitão, mais uma vez, a todos que participaram, né, Marquinhos? Então, reforçando que nós fizemos as perguntas e de acordo com a ordem da chegada, né, que foram enviando aqui para a nossa rádio, tanto pelo Facebook, pelo WhatsApp. Obrigado a todos. A gente espera que vocês entendam também, né, como funciona o nosso programa e em breve, né, o prefeito pode voltar para responder mais perguntas.